Olá, amigo empreendedor! Tudo bem? Venho aqui hoje trazer para vocês um tema muito importante. Qual a diferença em optar por lucro real ou lucro presumido em minha empresa? O que é mais relevante para a sua empresa e para o seu negócio? Em qual eu economizo mais tributos? Em qual eu pago menos impostos? Eu me chamo Edson, sou o CEO da E-Brasil Contabilidade e vamos trazer agora este tema tão complexo e tão simples para vocês empreendedores. Trazemos aqui um tema fundamental para o nosso negócio. Iniciamos lucro presumido. Lucro presumido, algumas atividades são obrigatórias a não optarem por este regime. Quais delas são? Bancos comerciais, sociedades de crédito, sociedades de créditos imobiliário e financeiro, sociedades de contratos e títulos. Essas atividades não podem aderir em hipótese alguma ao regime lucro presumido. Um outro detalhe importante, meu faturamento anual qual é? Se ele for acima de 78 milhões, eu não posso aderir ao lucro presumido. Vejamos. Falamos das hipóteses de não poder aderir ao lucro presumido e qual o limite que eu posso adentrar ao lucro presumido. Então, se a minha empresa é lucro presumido e fatura até 78 milhões ano, eu posso manter a minha empresa no lucro presumido. Vejamos a diferença. Lucro presumido. O nome já prevê presunção. Foi criado pelo governo federal os impostos baseados na presunção de acordo com cada atividade. Para exemplificar, vamos falar de uma atividade de supermercados. O que eu pagaria de imposto e o que eu teria de benefício? No lucro presumido, a presunção se atém nada mais nada menos ao tributo, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, são para esses dois impostos, tá? Para esta atividade de supermercado, a minha presunção diz, em cima da minha receita, menos minhas deduções, que seriam as minhas devoluções, meus descontos incondicionais, o que sobrou deste valor eu aplico 8% como base de cálculo para imposto de renda, ok? Para contribuição social eu aplico 12% e assim sucessivamente. Então, para exemplificar melhor, quero calcular o meu imposto de renda. Vou pegar minha receita bruta do mês, aplico a alíquota de 8% sobre esta receita, depois de deduzidos as devoluções e os descontos incondicionais. O valor que sobra, eu aplico 8% como base de cálculo. Encontrei a base. Nesta base, eu aplico a alíquota de 15%, que será o nosso imposto de renda. Lembrando que se a minha base de cálculo mensal for superior a 20 mil reais no mês, o que ultrapassar 20 mil reais, eu sou obrigado a pagar mais 10% de adicional de IR sobre o valor que ultrapassar 20 mil reais. Exemplo, faturei 1 milhão, 8% de 1 milhão, 80 mil. Aplico-se o 15% em cima dos 80 mil, encontro o meu valor de IR a pagar. Isto mês. Sabendo-se que até 20 mil reais eu não pago adicional de IR, então eu vou pegar os 80 mil de base, deduzo 20 mil de isenção e em cima dos 60 que sobrou, eu aplico mais 10% de adicional de IR. Visto isso, nós temos aqui a presunção do lucro presumido. O PIS e COFINS, neste caso, ele abrange pela cumulatividade. A cumulatividade nada mais é que em toda a escala que esse produto transitar, ele será tributado pelo PIS e COFINS, com exceção ou com exceções dos produtos que são tributação monofásica, alíquota zero, substituição tributária e suspensos. Para estes produtos não será calculados PIS e COFINS cumulativo, ok? A cumulatividade são só para os produtos que incidem tais tributos. Bem, quando se fala em lucro real, acaba sendo um mito. É muito complexo, é muito difícil, ou não funciona, ele não é bom, liga a antena do fisco. Isso nada existe.
Nada, de fato nada existe. Nada mais é que um regime tributário para que a sua empresa possa aderir e pagar um imposto justo. Ou seja, quando falamos em lucro real, nos atemos aí à questão do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro. São dois impostos neste caso, né? E o que esses impostos tratam? Como eu vou calcular os meus impostos? Vamos fazer o mesmo exemplo do lucro presumido. Faturei no mês R$1 milhão. Desse 1 milhão eu tive descontos incondicionais, eu tive devoluções, sobrou o meu valor. Neste valor eu vou deduzir meus custos, minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, tudo que eu tive na minha operação para que o meu negócio continue de pé. Feito isso, me sobra um valor. Este valor é a base de cálculo antes do IR. Então vamos dizer que eu faturei 1 milhão, tive uma dedução de 990 mil, sobrando apenas 10 mil reais. Sobre estes 10 mil reais, eu aplico a alíquota de 15% de imposto de renda, ou seja, vou pagar de imposto de renda R$ 1.500. Vou calcular minha contribuição social, vou pegar os mesmos 10 mil reais que me sobrou da minha operação e vou aplicar 9%, que é a alíquota da contribuição social. Feito isso, eu vou ter R$ 900 de contribuição social para pagar neste período de apuração que eu tive um faturamento de R$1 milhão. É um exemplo simples, claro e objetivo. O que muda? Quais os outros impostos que alteram nisso? Neste caso do lucro real, tá? Eu posso ter dois regimes tributários para o PIS e COFINS ao mesmo tempo. Então, vamos dizer que na minha atividade, ela seja um supermercado e transporte especiais de ônibus, tá? Neste caso, o PIS e COFINS para supermercado, ele funciona não cumulativo, ou seja, tudo que eu comprei de produtos que são tributáveis, eu vou me creditar a alíquota de 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Me credito isso contabilmente, fiscalmente, graficamente, gera um valor no meu fiscal. No momento que eu faço as minhas vendas, eu vou calcular o meu débito, que seria a mesma proporcionalidade do imposto da entrada. Então, vendi 1 milhão, vou calcular 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Encontrei o meu débito sobre minha saída. Pego o meu crédito da entrada, faço o encontro de contas e a diferença que der, eu tenho que recolher. A exemplo, se o meu PIS e COFINS encontrado no débito for maior do que o meu crédito, eu vou pagar PIS e COFINS. Se eu tenho um crédito acumulado, porque dependendo da quantidade que eu movimento no meu estoque, que eu mantenho estocado, eu posso no mês ter um crédito maior do que o meu débito. Isso quer dizer que eu não vou pagar PIS e COFINS. Esta é a diferença do PIS e COFINS não cumulativo. Bom, eu expliquei na inicial que eu tenho duas atividades. Uma é supermercado e a outra é transporte especial de passageiros. Na minha apuração de transporte especial de passageiro, uma vez que ela encontra-se dentro do lucro real, para ela, a legislação tributária permite com que eu tenha um regime cumulativo para PIS e COFINS. Por quê? Eu vou pagar apenas uma alíquota de 3% de COFINS e 0,65% de PIS. O que vai acontecer com isso? Eu vou pagar uma carga tributária menor para o PIS e COFINS. Então posso sim na minha empresa ser lucro real e ter dois regimes para apuração de PIS e COFINS. Assim como eu posso ter uma única atividade supermercadológica e ter a opção no lucro real da tributação de PIS e COFINS ser não cumulativa. Feito isso, nós partimos para o princípio da comparação. Qual seria melhor num supermercado? Eu ser lucro presumido ou eu ser lucro real? Passamos para um exemplo bem simples, tá? A estimativa para lucro presumido ou a presunção do lucro presumido
como foi dito na inicial do vídeo, ele se atém a uma base de cálculo de 8%. Então pego-se lá a receita bruta, aplico 8%, acho a presunção para calcular o meu IR e minha contribuição. Se a gente tem como base de presunção 8%, subentende-se e entende-se que, para eu ser lucro real, a minha margem de lucro líquida não pode ser superior a 8%. Por quê? Se ela for superior a 8%, eu vou pagar mais imposto sendo lucro real do que ser lucro presumido. Então veja bem, falamos do supermercado se ele tiver uma rentabilidade líquida de 12%, de 15%, o ideal é que ele seja lucro presumido. Se ele tiver uma rentabilidade líquida de até 8%, o ideal é que ele seja lucro real. Gostaram da dica? Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, você vai receber novas dicas semanalmente. Estamos aqui para lhe orientar e lhe explicar tudo que for sobre tributação. Dê uma curtida e compartilhe com aqueles que precisam desta informação. Meu muito obrigado.